Oi, amores, boa noite. Hoje é a nossa live com o pediatra Dr. Edward falando sobre convulsão febril, tá? Eu quero que vocês fiquem na live até o final, vai ser um bate-papo muito legal. O Dr. Edward vai conversar com a gente sobre febre infantil. E eu fiz uma enquete também lá nos nossos stories. Ele vai entrar daqui a pouco na live, tá, gente? Só vou falar um pouquinho sobre a enquete que eu fiz nos stories, falando sobre febre, para vocês poderem tirar as dúvidas, poder participar da enquete. Foi muito legal, recebi muitas perguntas, muitas dúvidas. Anotei tudinho aqui pro Dr. Edward durante o nosso bate-papo. Ele tá respondendo, tirando as dúvidas aí de vocês, tá bom? Então conto com todas vocês até o final da live. Pode mandar perguntas também aqui no nosso chat. O pediatra Dr. Edward, ele vai as dúvidas aqui do chat, as dúvidas dos stories, das enquetes. Bom, gente, oi, doutor. Boa Oi, noite, oi, hein? tudo bem? Que prazer ter o senhor aqui de novo. Muito obrigada. Opa, gratidão aí, boa noite a todos. Boa noite. O senhor quer se apresentar? Quer falar algo para a gente iniciar a nossa live? Vamos lá, quero sim. Primeiramente, boa noite a todos. Eu fico muito feliz com o interesse das mães, o seu interesse em se tornar um especialista em saúde dos seus filhos. Isso é muito importante. Isso é algo que nós precisamos dominar, porque na hora que o bicho pega, só é o nosso filho e a gente. É verdade. Então é isso, estamos juntos aí e vamos construir uma geração de mães de alta performance especialista na saúde dos seus filhos. Esse é o meu objetivo. O nosso objetivo aqui também é esse, né? Trazer essa live semanal para passar esse conteúdo, essa informação de qualidade, que nós que somos mães somos tão carentes dessa informação, tão leigas, né? Cada um fala uma coisa e a gente fica meio perdida. Então, é de muita importância ter o senhor aqui, tá bom? Para quem não sabe e não conhece ainda, o doutor Edward é pediatra, tá, gente? E a gente vai falar um pouquinho sobre convulsão febril, né? E a gente fez a enquete também, mas antes de entrar na nossa enquete, eu vou fazer umas perguntinhas aqui que eu anotei, tá bom? Só para o pessoal entender um pouquinho sobre o que é a convulsão febril, né? Sobre febre. E aí a gente entra dentro da nossa enquete, tá bom? Pode ser? Ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Doutor, o que é a convulsão febril? Vamos lá. Existem vários tipos de convulsão, né? A convulsão, ela é um distúrbio, uma alteração no cérebro, tá? E a gente sabe que todo o nosso corpo, ele é comandado pelo cérebro. É por isso que quando se tem uma convulsão, há todo um tremor, né? Tem gente que fica tremendo, tem gente que fica parado, tem gente que fica fazendo uma força assim, né? Um descontrole. Então, tem vários tipos de convulsão e uma convulsão que acontece assim com muita frequência é a convulsão causada pela febre, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui, da convulsão febril, que é muito frequente, né? E deixa pais e mães não só de cabelo em pé, mas perde os cabelos, embranquece os cabelos, infarta pai, deixa todo mundo à flor da pele, né? Então, a convulsão febril, ela é uma alteração neurológica, tá bom? Tá bom, tá ótimo, perfeito. E por que ocorre essa convulsão? Olha, é muito importante a gente salientar que a convulsão febril, ela acontece dos 6 meses até os 5 anos, em 90% dos casos, tá? E a convulsão febril, ela está muito relacionada à imaturidade do sistema neurológico da criança. Então, vem a febre, né? Tem vários motivos da febre, e independente do motivo da febre, o que acontece? Esse sistema nervoso central, esse cérebro
que ainda está a amadurecimento, ele não tem uma capacidade de compensar toda essa alteração no cérebro, e aí ela gera um distúrbio no cérebro, e como o cérebro comanda o resto do corpo, aí existe toda uma cascata de consequências, né, que vão desencadear desde força muscular, né, ou vai se tremer, ou vai ficar duro a criança, pode desmaiar, pode ficar com o olho revirado, pode babar, né? Então, essa manifestação da convulsão, ela não é um padrão, né? Ela muda de pessoa para pessoa. Tanto é que existe as convulsões por ausência. O que é isso? Em vez de ficar tremendo, a pessoa fica assim, olha para o horizonte, não responde ninguém, perde o contato com todo o ambiente ao seu redor, com as brincadeiras, com os amigos, com os familiares, e naquele momento aquela pessoa, né, ela está tendo uma convulsão. E esse tipo é uma convulsão que eu estou te falando, é uma variação da convulsão, tá? E existem as convulsões mais comuns, que são com os tremores, baba, fica com o pescoço duro, né? Tudo isso. Então, é isso daí. Consegui te responder? Quer fazer mais alguma pergunta para Conseguiu, complementar? perfeito. Tem alguma coisa a ver? Eu queria que eu complementasse só com uma dúvida que, inclusive, é minha. Tem alguma coisa a ver com a temperatura? Sim, muito importante. Olha, eu peço até que você que está ao vivo com a gente chame mais pessoas porque essa informação é muito preciosa. Aí, compartilha a live, gente. Compartilha para os mais Isso. amantes. Então vamos lá, Thaisa. Dá até para você fazer um post aí informativo, né? Parabéns pela sua influência com as mães. Então vamos lá. A convulsão, ela não está relacionado com temperatura alta. Não está relacionado com uma febre alta. Por exemplo, uma febre de 40 graus tem mais chance de ter convulsão do que uma febre de 39 graus. Não, não está relacionado com alta temperatura. A convulsão, ela está relacionada com a velocidade em que se sobe essa temperatura. Ou seja, o que eu quero te explicar? Por exemplo, uma criança começa com uma febre de 37,8 graus e ela atinge 39 graus em uma hora, né? 37,8 vai subindo e em uma hora ela atinge 39 graus. Então ela demorou uma hora para subir de 37,8 para 39 graus. Isso a gente chama de velocidade de aumento da temperatura. Agora, se tiver uma outra criança com a mesma idade e ela de 37,8 graus, ela subir para 39 graus em 20 minutos, então quer dizer, houve uma rápida elevação da temperatura. Então, essa rapidez em que se aumenta a temperatura é que está relacionado com a convulsão febril. Entendeu? Nossa, muito interessante. Porque a gente que é mãe, né, pai, a gente acha que 39, 40 vai ter convulsão. É certo de ter convulsão. E não é, né? Às vezes a criança chega aos 40 e não tem convulsão. E às vezes uma criança com 38 graus, 38,5 tem convulsão. Não por causa Exatamente. da temperatura, mas pela velocidade com a qual se sobe essa temperatura. Exato. E por que ocorre, doutor? Desculpa. O que fazer quando ocorre a convulsão? Olha, vamos lá para a tarefinha, vamos anotar o que se deve Vou anotar fazer. aqui também, ó. Já tô com a minha... A primeira coisa é o que a gente aprende, né? Na vida, né, Thaisa? Por exemplo, quando acontece alguma coisa com a criança e só tá a mãe e a criança, ela que tem que resolver. Então, às vezes, felizmente e infelizmente, eu falo muito para as mães o seguinte: olha, nesse momento você não tem direito de chorar.
você não tem direito de ficar nervosa, você não tem direito porque ali é só você para ajudar o seu filho e a sua filha. Então, se a pessoa deixar as emoções atrapalharem as suas ações naquele momento, vai prejudicar tudo. Você está entendendo? Com certeza. Então, assim, a primeira tarefa é a mais difícil, mas se você conseguir, você resolve bastante coisa. É ficar calmo. É difícil, mas se a pessoa não ficar calma, o racional dela não vai entrar em ação e ela não vai agir certo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, uma mãe que fica nervosa, a criança convulsiona, digamos, mamou há pouco tempo, 30 minutos, 20 minutos. A criança está com a barriga cheia de leite. Aí a criança convulsiona. Aí a mãe pega e sacode a criança. Sacode, sacode, sacode. Aquele leitinho vai subir para a boca. E como ela vai estar convulsionando, ela perde o controle. E ali aquele leite vai para o pulmão. E aquela conduta errada vai gerar uma pneumonia por broncoaspiração. É um requisito inegociável da maternidade. E muitas mães podem dizer, mas doutor, eu sou mãe, eu sou mulher. Mas na hora, não tem isso, Thaisa. É verdade. Você concorda comigo? Com certeza. Então é por isso que eu estou levantando essa bandeira, esteja preparada para quando o seu filho precisar de você. Sim. Porque ali só vai ter a criança e você. Exatamente. Então, assim, esse primeiro ponto, ser calmo, é uma coisa que tem que ser batido. Porque nas circunstâncias, o problema, ela não vai querer saber se você é médico, se você é pai, se você é mãe, se você é enfermeiro, se você é bombeiro. Né? O maior treinamento que a gente tem não é nem o técnico, é o emocional. Entendeu? Exatamente. Então, o primeiro ponto é se manter calmo. Eu acho que se a gente conseguir entender e controlar e conscientizar as mães e os pais sobre se manter calmo, a gente andou metade do caminho, tá? E aí vem o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? É colocar a criança em um ambiente confortável, né? No caso ali, ela convulsionou no chão. Deita lá no chão. E, olha, deita ela no chão, deita. Não é sair correndo, colocar no carro e ir para o pronto-socorro. Olha que coisa libertadora essa informação. Sim. Tá convulsionando, tá convulsionando, tá convulsionando. Chama o 192, chama o SAMU, chama o pai, vamos pegar essa criança, para o Uber, para um táxi, chama o vizinho. Não, não. Não é isso. Se acalma, põe a criança deitada do lado direito da criança. O coraçãozinho é do lado esquerdo. Então, põe a criança deitada e vira ela à direita. Entendeu? Perfeito. Não sabia disso. São os primeiros socorros, né? Que a gente tem que Primeiro saber. socorro. Então, primeiro passo, ficar calmo. Segundo, deita a criança. Põe ela de lado, do lado direito, e espera a convulsão terminar. Por quê? Olha, isso vai ser de fundamental importância, Thaisa. Doutor, mas eu vou deixar meu filho convulsionando? Sim. Mas se eu levar no hospital, o que vão fazer? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar do lado, deitado, do lado direito, e esperar a convulsão
passar, né? No caso do médico, no pronto-socorro, é o tempo que a gente vê o peso da criança, fala para a enfermagem, ó, prepara um anticonvulsivante, um diazepam ou midazolam, calcula a quantidade para o peso daquela criança, aí vai preparar. Então, existe todo esse tempo. Então, esse tempo ele pode ser utilizado de uma forma correta. Quando se utiliza o tempo da forma correta, ele é nosso amigo, tá? Então, por que se põe do lado direito? Porque a criança pode vomitar. E se ela vomitar, vai vir para a boca. E se ela ficar de ladinho, vai sair para o lado. Agora, se ela tiver de barriga para cima, sendo levada ou sendo chacoalhada, ela tem chance de engolir. E esse líquido do estômago, ele vai para o pulmão. E ele pega as bactérias e protozoários, né, os anaeróbios do intestino, do estômago, e coloca lá dentro do pulmão. Aí ele vai gerar uma pneumonia por Nossa. broncoaspiração. Ele broncoaspirou. Ele aspirou e colocou dentro dos brônquios. E ali vai ter uma pneumonia também química, porque o estômago, o líquido do estômago fica ácido. Aí ele pega o ácido e machuca lá todo o pulmão da criança. Então vai ter uma lesão química e vai ter uma infecção no pulmão pelo quê? Por causa de falta de conhecimento. É E nessa verdade. hora, só tá a mãe e a criança. E aí? É ela ou é ela? É verdade. Então, Doutor, então, pode continuar. então, então, por exemplo, uma mãe que não sabe fazer isso, ela vai levar a criança no pronto-socorro, eu vou atender, vou fazer exames. E ali, nas primeiras 24 horas, se a gente tirar o raio-x do tórax, não aparece pneumonia. Aí eu vou liberar para casa, porque os sintomas eles não vão aparecer nos primeiros minutos, nem nas primeiras horas. Aí só depois de 24 a 48 horas dessa convulsão febril, a criança vai apresentar febre, vai apresentar tosse. Aí lá, depois de 24, 48 horas, que vai aparecer a imagem no raio-x da pneumonia por broncoaspiração. Então você está entendendo como um simples gesto, uma simples atitude incorreta vai prejudicar muito a criança. Sim, é uma falta de conhecimento nossa, né? Que realmente a gente não tem. Que eu também nem imaginava. Mas, doutor, uma outra pergunta. Dizem Sim. também que a gente tem que segurar a língua. Oh, meu É Deus, por necessário? favor. Não, não pode. É proibido, tá? É proibido. Até porque existe, como a força muscular é descontrolada, existe a possibilidade de uma lesão, né, do dedo, né? Em caso de adultos até, existe até a, o corte, a perda do dedo, dependendo da força da musculatura, né? Uhum. E aquele pedaço de dedo ele pode ir lá e engatar mais ainda, gerar piora. Então não se põe dedo, não se tenta manter a boca aberta, tá? Não, isso é proibidíssimo, não se faz. Não, e outra coisa, não ajuda em nada. Não, eu vou aumentar 1 minuto de vida do meu filho. Não. Não adianta. Então, pelo amor de Deus, divulguem, façam um post assim. Não ponha a mão na boca quando seu filho estiver convulsionando. Isso é uma frase para o universo, para o mundo. E coloque em português, em inglês, em russo. E isso é um procedimento universal. É muito importante, né? Principalmente as nossas mães, nossas vós sempre falam, segura a língua, que vai enrolar, né? Tem isso. Então, A língua às vezes enrola porque ela é comandada pelo cérebro. Então, há uhum, uma contração da musculatura da língua, ela enrola, depois desenrola. Então, isso não significa que, isso é grave, isso vai matar. Não, não.
E, doutor, além disso, né, que o senhor falou, tem outras sequelas deixadas pela convulsão? Se, claro, se a gente agir de uma maneira incorreta. Olha, se for manuseado, o que é manuseado? Conduzido. Se for feito tudo certinho, não há sequela nenhuma. Nada, nada, nada. Não há sequela nenhuma. Agora é lógico. Por exemplo, convulsionou, broncoaspirou, né? Vomitou e foi para o pulmão, aí vai existir uma consequência, né? Uma infecção, né? E então, mas assim, outra coisa muito importante, a convulsão febril, ela não está relacionada com doença neurológica. Ah, é uma doença no cérebro. Meu filho teve uma convulsão febril, ele vai ter que tomar anticonvulsivantes pelo resto da vida. Não, 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 não. Tá? Então não está relacionado, tá? O que acontece? Como eu te falei, é de 6 meses a 5 anos. A maioria das convulsões acontecem antes do primeiro ano de vida. A possibilidade disso acontecer novamente, por exemplo, a criança tem uma convulsão hoje, é atendida, a possibilidade dela ter uma outra convulsão amanhã é muito baixa, é muito baixa. Então, muita gente fica assim, não, porque meu filho teve uma vez que ele teve convulsão pela febre, e isso pode acontecer de novo. Ó, raro, raro, tá? Então, não existe consequências. É lógico, uma criança convulsionou por febre e ela estava na escada e ela caiu e essa escada tinha 2 metros. Então, as lesões que vão poder prejudicar essa criança com sequelas não está relacionada à convulsão, mas à queda e ao traumatismo craniano daquela questão, tá bom? Legal. Agora a gente vai falar sobre a nossa enquete, tá bom? Que a gente fez lá nos nossos stories, com uma perguntinha básica, mas que gerou tantos comentários, que até a gente, assim, tanta coisa que o pessoal acha que deve fazer, né? E é errado ou certo. E aí quero que o senhor fale um pouquinho aí se essa mãe tá agindo corretamente. Vamos lá, Tudo a bem. pergunta que foi feita nos stories foi: quando seu filho está com febre muito alta, o que você faz? E aí a gente teve certas respostas aí. Dou banho e dou paracetamol. Uhum. Então vamos lá, vou responder. Tá. Existe toda uma sequência correta do que se fazer quando a criança está com febre. Primeiro, medir temperatura. Ah, é porque eu peguei e ela tá muito quente. Existe a febre falsa, tá? Então, se você não souber diferenciar uma febre verdadeira de uma febre falsa, você vai estar dando remédio desnecessário para o seu filho. Você vai estar dando um diagnóstico errado. Você vai estar levando na hora errada para o pronto-socorro. Você vai estar expondo o seu filho a vírus e bactérias dos hospitais desnecessariamente, né? Então, primeiro passo, ver se tem febre mesmo. Medir a temperatura. Ah, deu 38 graus. Aí sim. Então, primeiro passo, medir a temperatura e ver o horário que deu essa febre. Ah, deu 8 horas da noite, né? 8h30. Aí você, primeiro, vê a temperatura. Segundo, anota o horário dessa temperatura, tá? E terceiro, faz a medicação correta, que pode ser paracetamol, ou dipirona, ou ibuprofeno. Aí a dosagem vai variar de acordo com o peso, tá? Então, eu dou paracetamol, mas quando chega na hora da febre, não sabe a quantidade de gota. E pelo amor de Deus, eu atendi uma mãe essa semana agora que eu tive de plantão. E ela, doutor, eu não vi quantas gotas eu dei, não. Eu esguichei, eu joguei. Espirrei. Quase que infarta o pediatra ali na frente. Pelo amor de Deus, mamãe, não faça isso. Então,
Tá com febre? Mede a temperatura, anota o horário, medica de forma correta, remédio correto e a quantidade correta da medicação. Vê o horário que medicou, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você medicou 8h35. Daqui a quanto tempo você vai medir a temperatura para ver se baixou ou não? Daqui a 50 minutos. Então, não adianta medir depois de 10 minutos, que a febre vai continuar. Não adianta medir depois de 20 minutos. Não adianta medir depois de 30 minutos, porque aí vai dizer, doutor, eu dei remédio e a febre não baixou. Você acredita? Que febre braba. E não, não era nenhuma febre braba. Era o tempo necessário para a medicação fazer o efeito. E existe, para nós, médicos, existe a febre que não cede às medicações, que aí a gente já faz a gente pensar em outra coisa. Entendeu? Então, por exemplo, der a medicação certa, essa febre não baixa, aí você evolui com outro tipo de raciocínio, tá? Agora, deu o remédio, baixou, depois de 4 a 6 horas ela voltou, a gente já pensa em outro raciocínio. Então, olha, é fantástica, Thaís, essa pergunta, porque ela já abre uma coisa que eu quero falar para os pais. Eu quero dizer que nós, médicos, pediatras, que trabalhamos em urgência e emergência, a gente não tem bola de cristal. Então, eu digo que o diagnóstico correto de uma criança, 50% dele, quem traz são os pais, tá? Então, tem que saber falar certo. Doutor, meu filho teve febre. Quanto foi a temperatura? Eu não sei. Aí eu não tenho como levar em conta essa informação, porque, poxa, ela nem tem um termômetro. Febre alta. Mas o que é alta para você? 37,5. Nem febre é um estado febril. Então, por exemplo, horário que teve febre, medicação que usou, a quantidade que usou, porque às vezes, doutor, a febre não passou. Aí eu pergunto, quantas gotas você deu? Ah, eu dei 5 gotas. E a criança está pesando 15 quilos. Então, eu raciocino que essa febre não baixou por causa da medicação errada, a quantidade errada. Então, saber trazer uma informação correta, fiel, nos dá uma chance grande de acertar o diagnóstico. Agora, quando a mãe não traz informação nenhuma, ou inventa, tem muitas mães que aumentam, que inventam, aí a gente fica com diagnósticos errados. E nós precisamos 100% de vocês para trazer as informações do momento que aconteceu aquela febre. Perfeito. Uma mamãe aqui falou também que ela dá banho com um pouco de álcool no bebê durante a febre. E aí? É uma conduta extremamente errada. Extremamente errada. Isso eu acompanho, tá? Então, assim, é uma coisa, Thaís, aqui eu preciso conversar com vocês. Teve uma vez que eu falei para a mãe ficou chateada, mas quem está em jogo é a saúde do seu filho. Então não tem espaço para amadorismo, não tem espaço para eu acho, não tem espaço para, eu senti no meu coração. Não dá para se negociar com a saúde, porque caso aconteça uma piora, um agravamento, a culpa não é minha. E, doutor, mas aí eu tenho que dizer, olha, a culpa foi sua. Né? Sem vontade de errar, mas o corpo da criança é muito delicado. Eu costumo dizer para os pais assim, cara, não fica medicando. Tu pode até te medicar, porque tu aguenta, né? Segura a onda, o adulto, né? Pô, mas a criança às vezes nem fala, nem sabe falar, nem sabe se expressar, e vai prejudicar ali aquilo que já está ruim. Sim. Então, de forma alguma, não ajuda em nada, né? Na verdade, quando a criança tem febre e um pai faz isso, normalmente ele coloca em água gelada, a criança vai tremer por causa do frio e os pais vão dizer, olha,
ela está convulsionando. Aí vai dar um diagnóstico errado de convulsão febril, vai que nem um louco nos pronto-socorros, desnecessariamente, né? E aí se expôs para um acidente de carro, né? Por falta de conhecimento, gerou todo um estresse desnecessário para toda a família. Então, de forma alguma, dar banho gelado e com álcool. Até porque o álcool ele pode até agredir a pele da criança. A criança tem uma pele muito delicada, vocês sabem disso, vocês passam sabonetinho, né? Você vê que é uma pele muito lisa e isso extremamente errado, tá? Perfeito. E aqui tem uma pergunta que tem a ver com essa questão aí que o senhor falou. Uma mamãe falou que ela fica desesperada e corre para o hospital. Essa é comum, né? Comum. Muito comum. Olha, eu entendo, por um tempo eu não, eu não entendi as mães, né? Até que eu creio que Deus falou comigo, né? Que Deus falou assim, poxa, será que você não está notando essa dificuldade? Até quando você vai continuar no pronto-socorro ajudando de um por um, ou você vai construir, vai ensinar, vai treinar os pais a cuidar dos seus filhos nesse momento de emergência. E daí surgiu o meu desejo de treinar pais e mães, né? Para que justamente até tivessem calma nesse momento, tá? Então, essa atitude dessa mãe, ela corresponde à grande maioria das mães e dos pais, tá? É compreensível, porém, na hora desse momento crítico, os filhos eles precisam de um comportamento adequado para salvar a criança, né? Para salvar a criança. Então, assim, eu acredito não, isso é real, que o medo, o desespero, ele está relacionado ao despreparo, né? E quando você se prepara e acontece alguma coisa na qual aquilo você está treinado para aquilo ali, o nível de desespero diminui bastante, o nível de medo diminui bastante, porque ali você sabe o que está acontecendo, você sabe o que fazer no começo e você começa a tomar atitudes corretas, né? Então é esse o meu objetivo, né? É acalmar os pais através de treinamento, de capacitação, ensinando o que fazer, né? Então, Perfeito. então é isso, né? Então eu amo fazer isso. Entrando nesse assunto também, o senhor tem um curso, né? Que já está disponível aí para as mães sobre febre. Febre Kids, não é isso o nome? Sim, sim. Nesse curso eu falo tudo da febre, né? Eu faço os pais se tornarem especialistas no assunto, né? Quando der febre, saber diferenciar quando a febre é uma verdadeira ou falsa, quais as medicações que pode, quais as medicações que não podem, né? Então, assim, é um treinamento que vai revolucionar o coração dos pais, a saúde dos filhos, e, e vai diminuir a fila dos pronto-socorros, e a gente vai tratar, né? Eu fico imaginando, Thaisa, às vezes seu filho está num quadro grave, né? A mãe está com um filho num quadro grave, que precisa ser atendido logo mesmo, senão vai morrer. Aí tem uma fila de 20 crianças que estão ali desnecessariamente no pronto-socorro. Então, assim, como vai prejudicar, né, essa criança que precisa? Então, através desse treinamento, a gente vai ajudar todo mundo. A gente vai ajudar as crianças, os pais, as mães, os pronto-socorros, né? Então, assim, é extraordinário. Febre Kids eu acredito que para quem quer ser mãe já tem que fazer. Quem está grávida precisa saber. Quem está com filho novo precisa saber. Quem é vovó precisa saber para trazer informações corretas para os seus filhos que terão filhos, né? Então, eu acredito que a madrinha, o padrinho, às vezes, em vez de dar um presentinho, olha, eu dei esse curso aqui para você
ficar treinado. Então, eu acredito que o Febre Kids, ele é um curso que vai entrar naquela lista do... Como é que vocês falam quando a criança vai nascer? Do enxoval do bebê, né? Sim, sim, do chá de bebê. Tá de bebê. E, Inclusive, Thaisa, voltando ao assunto da febre, da convulsão, aham, olha, é um desejo de Deus. É um desejo de Deus e de todos os pediatras do Brasil. Por exemplo, a criança convulsionou, fica calma, deita ela, põe do lado direito e olha no relógio e analisa quanto tempo aquela criança vai ficar convulsionando, tá? uhum, Por, por quê? Por quê, doutor? Por quê? Porque nós temos que classificar a convulsão febril simples e a crise convulsiva, a febril complexa. Ela é se divide em simples e complexa. A partir dessa divisão, a gente vai tomar condutas diferentes, tá? E o que diferencia uma convulsão febril simples? Ela tem duração menor que 15 minutos. E a, uhum. com- e a complexa, ela tem uma duração maior de 15 minutos. Então, para nós que atendemos a criança que teve uma convulsão febril, saber se ela foi simples ou complexa, ela vai nos ajudar, nos orientar a tomar decisões, entendeu? Então, Ótimo. trazer essa informação é extremamente necessário, tá? Sim. Extremamente necessário para a saúde da criança, para o pai e para o pediatra que está ali no pronto-socorro atendendo esse caso. Então, o que que acontece? A criança convulsiona 30 segundos, a mãe, doutor, ficou 10 minutos. Está trazendo uma informação errada, tá alterando o nosso diagnóstico, tá? Tá fazendo o médico tomar condutas erradas, porque as nossas condutas são de acordo com as informações trazidas, tá? Então, criança convulsionou, deita ela. Primeiro passo, fica calma. Segundo, deita. Terceiro, põe de ladinho para o lado direito, tá? Olha no relógio e observa. Ah, ela tá babando, deixa babar. Ah, ela tá ficando dura, deixa ela ficar dura. A convulsão por febre, ela tem um período e depois ela passa e a criança volta a ter a consciência, tá? Uhum. Então, isso são coisas simples, mas que infelizmente a maioria não sabe. E isso salva a vida, e isso Sim, resolve o problema, e isso não deixa ficar grave, não deixa ficar grave uhum. e ajuda na conduta do médico lá. Não, doutora, eu contei, ela convulsionou, era 8 horas, 8h17, e ela convulsionou, quando deu 8h18, ela já estava já molezinha, já estava abrindo o olho, já estava ficando consciente. Então, aí eu tenho que, uma convulsão febril, com temperatura de 38 graus, 39 graus, porque naquele momento que está de lado, vê que a criança está quentinha. Fulano, pega um termômetro para mim. Pega um termômetro. Está convulsionando, põe aqui na axila. Está convulsionando. Está lá medindo a temperatura. Tá? Está lá medindo a temperatura. O que, que acontece? Ali, com essa informação, poxa, está convulsionando, mas a temperatura está 37,5. Está 37, pô. Então essa convulsão não é da febre. Olha que coisa extraordinária, Thaisa. Aí eu tô no pronto-socorro, aí os pais chegam desesperados. Doutor, meu filho teve uma convulsão, tá? Foi às 20 horas e 17 minutos. Eu peguei, coloquei ele de lado, ela vomitou, babou. Aí eu medi a temperatura. Doutor, enquanto ela estava convulsionando, eu coloquei na axila. Não era febre e ela estava convulsionando. Demorou 5 minutos convulsionando, demorou 10 minutos. Foi o tempo que eu chamei o SAMU até chegar, ela continuou convulsionando, foi 5, 10, 15, 20 minutos. Então, olha que ferramentas Sim, eu vou sim, ter para tratar essa criança de uma sim. maneira correta.
Sim, né? já traz de Aí, diagnóstico, né? isso. E o primeiro motivo de convulsão não é febre. O primeiro motivo de convulsão é açúcar baixo no sangue, hipoglicemia. Então, Nossa. por exemplo, eu pego uma criança dessa com convulsão, não é febre, vou medir a glicemia dela, tá baixa, grande chance de ali a gente estar frente a um quadro de cetoacidose diabética e a criança tem diabetes e a família nem sabe. Então, isso muda completamente o diagnóstico, vai mudar a conduta, vai acelerar o diagnóstico. Olha que maravilha, olha que extraordinário. Imagina aí, Thaisa. Com certeza. Fora que você salva a vida de uma criança, né? Seja pela febre, seja por diabetes, que é algo grave também. Então, realmente é uma informação de muita qualidade, doutor. Eu agradeço, gratidão a todas essas informações que estão servindo, inclusive, para mim também. Bom. Então, vamos lá. Tiveram outras perguntas, outras respostas, né? Na nossa enquete. Teve uma mãe que ela falou que ela dá dipirona junto com paracetamol e faz compressa. Ai, achei confuso. Isso daí não está certo também. Pode ser um ou outro, tá? Mas não é necessário os dois, tá bom? E interessante, né? A compressa. Olha a vírgula, Thaisa. Eu costumo dizer que a pediatria são detalhes, tá? São pequenos detalhes. A compressa, para baixar a febre, a compressa tem que ser fria. Olha aí, a compressa. Então, paninho gelado. Agora, o banho, para baixar a febre, tem que ser quente. O banho tem Caramba. que ser morno. Entendeu? É interessante que a Entendeu? gente acha que vai jogar na água gelada, né? Criança ali naquela água fria. Entendeu a diferença? A compressa tem que ser fria. Mas se for para dar banho, para baixar a febre, a água tem que ser morna. A água não pode ser fria. Coisas que a gente não sabia. E que a gente também não fica sabendo em consultas com o pediatra, né? Que o pediatra, às vezes, não tem tempo numa consulta rápida tratar tudo isso com as mães. Ele trata ali a criança. Não né? Não trabalha essa cabeça da mãe, para a mãe entender sobre febre, né, doutor? Durante uma consulta a gente não fica sabendo essas informações. É isso mesmo. É muita informação, né? Às vezes a gente fala, mas como é uma coisa nova, o cérebro ele não consegue absorver essas Exato. informações, várias informações e informações pequenininhas. A Sim, pediatria são detalhes. sim. E às vezes a gente também, agora com YouTube, Google, ficou muito fácil da gente procurar alguma coisa assim. Ah, meu filho teve isso, joga lá no Google e aí fala um monte de coisa. A gente tem, é tanta informação que a gente fica confusa, a gente não consegue realmente assimilar tudo. E às vezes a informação que dá não é a correta, né? E a gente fica meio perdido. Então é muito bom a gente ter esse quadro aqui para poder tratar esses assuntos aí. É, Inclusive, Thaisa, então, inclusive eu quero fazer um adendo com relação ao seu assunto aí, que eu digo Aham, que o que mais está adoecendo a humanidade são os excessos de informação. exato. A vizinha fala uma coisa, a avó fala outra, a sogra fala outra, o Google fala outra, e agora? Sim, Né? Então, exato. as pessoas não têm uma fonte, um porto seguro para coletar essa informação e transformar em ação. Então, é por esse motivo que eu estou construindo cursos para pais, para que eles digam assim, não, 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 peraí, o Google está dizendo isso, mas eu fiz um curso com o doutor Edward, ele é pediatra, ele tem muita experiência com emergência, e ele disse que não é assim, tá? Inclusive, as condutas dele são das diretrizes atuais, internacionais, da Sociedade de Pediatria, da Sociedade de Pneumologia, da Sociedade de Neurologia. Então, ter pais embasados
é o maior presente que uma criança pode receber dos pais. Exatamente. Inclusive, Thaisa, eu construí uma frase analisando a vida, né, analisando a minha profissão, e eu digo que dar presentes é a forma mais pobre de amar uma criança, né? Porque tem muitos pais que acham que a pensão é tudo, tem muitas mães que trabalham, que deixam as crianças na creche e chegam em casa, dão um presente, dão PlayStation, dão smartphone, dão brinquedos caros e olha, é a forma mais pobre de amar Uhum. uma criança é dando presentes. O melhor presente que uma criança ela pode receber é a presença dos pais, do pai e da mãe. Exatamente. Muito bom aí esse adendo. Teve uma outra mamãe também que falou sobre o agasalho. Agasalho ele todinho para poder suar. E aí? O que falar Olha, disso? não pode, tá? É lógico, tá um período de frio, né? Deu um frio de Uhum. menos de 10 graus aqui em Santa Catarina, ali na Serra Catarinense, lá em Urubici, Urupema. É lógico, tem que agasalhar, né? Agora, é, por exemplo, tá com suspeita de que tá com febre, tem que desagasalhar, tem que tirar todo o agasalho da criança para depois medir a temperatura, tá? Porque uma criança muito agasalhada, na hora de você medir a temperatura da criança, ela vai estar alta. Aí vai dizer, ela está com febre. Na verdade, ela não está com febre. Ela está com a temperatura aumentada por estar ali conservando energia. E a temperatura é energia, né? Então, ela vai estar dando um diagnóstico de febre errado. Perfeito. Eu vou para a nossa última pergunta para a gente finalizar. Achei que é uma pergunta bem interessante para a gente responder. Não medico, pois tenho medo de mascarar alguma infecção grave. E corro para o médico. Ótimo. Muito boa a observação. Olha, não, isso não está correto, tá? Você quer trazer informação, você quer trazer informação para o médico, acha que está com febre, mede a temperatura da criança de forma correta, tá? Dá a medicação correta, na quantidade correta e vai para o médico. Quando chegar no médico, doutor, eu trouxe aqui porque é o meu filho, ele teve febre às 20 horas e 20 minutos, tá? E a temperatura foi 38,5. E aí eu dei tantas gotas de dipirona e vim para cá. Eu dei o remédio, era às 20, digamos assim, 5 minutos. A febre foi às 20h20, olha, 20h25. Depois de 5 minutos eu dei o remedinho para ele e vim para cá. O que que eu vou fazer? Eu vou analisar de acordo com a idade, porque a febre, para avaliar a febre, a gravidade da febre, eu preciso saber da idade da criança, tá? Eu preciso saber o horário que essa criança teve febre, a temperatura que ela atingiu, a medicação que ela foi utilizada, a quantidade de medicação que foi utilizada. Com essa informação, a mãe ela reduz a zero a possibilidade de estar prejudicando no diagnóstico correto, tá bom? Então, não atrapalha, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Doutor, agradeço a sua presença aqui. Gostaria que o senhor finalizasse falando um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos. Tá bom? Falando sobre a sua página no Instagram. Fala um pouquinho então pra gente. A gente vai deixar também nos stories, tá? Quando encerrar a live, a gente vai deixar lá um post do Dr. Edward nos nossos stories para vocês poderem seguir ele lá. Tá bom? Fala um pouquinho então aí, doutor, sobre os seus projetos. Olha, o meu propósito de vida é treinar pais e mães, tá? Então, assim, o meu objetivo da rede social não é consulta, tá? O meu objetivo não o meu objetivo é treinar pais e mães a se tornarem especialistas na saúde dos seus filhos.
Eu vejo que hoje as pessoas estão especialistas nos seus trabalhos, em se relacionar com os outros, mas estão devendo muito, muito para seus filhos. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo, né? E o nosso próximo é o nosso filho, é a nossa esposa, é o nosso esposo, né? Então, amar é cuidar de uma forma correta. Então, hoje, eu estou montando cursos de treinamentos para pais e mães para saber lidar com febre, com asma, com imunidade, né? Como aumentar a imunidade do meu filho, né? Uhum. É, por exemplo, tem uns artigos mostrando, já evidenciando, provando que as doenças, elas começam, a origem delas está no período fetal, ainda na barriga. Então, se eu não ensinar as mães a cuidar dos seus filhos ainda na gestação, eles vão nascer doentes. Entendeu? Então, o meu objetivo é esse: treinar para que os pais e as mães sejam especialistas na saúde dos seus filhos. Que seus filhos nasçam com saúde, permaneçam com saúde, nunca adoeçam e cresçam felizes, saudáveis, fortes, sejam um sucesso, né, na escola, um sucesso na faculdade, um sucesso na vida. Então, eu sempre convido você a estar me seguindo para estar recebendo, não dicas, tá? Mas para estar recebendo treinamento. Porque, olha, eu vou te falar, Thaisa, até para fazer um bolo, se a gente não fizer certinho, com um ingrediente de qualidade, se a gente não respeitar o tempo de cada fase, o bolo não sai gostoso. Então, para fazer um bolo bom, a gente tem que ter compromisso, fazer certinho. Então, quanto mais a saúde dos nossos filhos. Então, a gente tem que investir em saúde para não gastar com doenças. Exatamente. Essa, essa é a minha frase, né? Então, vamos lá. Convido todos a construir uma geração de pais e mães de alta performance. Que ótimo. E a gente consegue encontrar o seu curso na sua bio do Instagram, não é isso, doutor? Sim, na bio do Instagram tem lá, já clica lá, já cai ali na página de inscrição, né? Aproveite essa oportunidade, adquire e construa aí, né, a imunidade do seu filho através do conhecimento, que é o primeiro pilar. Que ótimo. Eu vou deixar aqui nos stories, tá, gente? O link do Instagram do doutor. Vocês arrastem para cima, entra lá para conhecer o curso, saber um pouquinho. Seguir o doutor lá. Lá tem muita informação também, né, doutor? De qualidade para as pessoas. Post todo dia. Eu já sigo, muito bom. É meu parceiro. Obrigada, tá, Então, doutor? Agradeço a sua vamos presença. e lembrar de Pode semana falar. que vem, né, Thaisa? Convidar eles para que a gente tenha uma próxima live Exatamente. semana que vem, né? Exatamente. Semana que vem a gente tem outra live, tá? A gente vai combinar direitinho o dia, mas acredito que seja na terça, não é isso, doutor? Sim. Provavelmente vai ser na terça e o tema a gente está bolando também um tema bem legal aí para trazer para vocês. Então, todo mundo que participou da live essa semana, semana que vem tem live também com um tema diferente, falando, dando explicações, né, trazendo um conteúdo aí de qualidade. É isso? Isso mesmo. Perfeito, então, doutor. Agradeço, tá bom? Tenha uma boa noite. Obrigada pela sua presença e volte sempre. Boa noite. Deus abençoe todo o Brasil. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.